Good morning, Aline. Good morning, Aline. Good morning. How are you? Como que fala apressada em inglês? In a hurry. Yes, me too. I'm stressed out too. Gente, tá muito estressante essa semana, mas assim. Não sei o que é essa, se são os astros, por que é isso. Mas, graças a Deus, tudo vai resolvendo, né? E agora? Todo dia na aula de vocês, esses treinos é problema, eu não sei o que é isso, não. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho essa apostila fora daqui, peraí. Sem ser online. Acho que é o horário, deve ser o horário que a internet fica ruim, né? Alguma coisa assim, um horário que a rede está sobrecarregada. Não faz sentido. Não entendo de tecnologia a esse ponto, não, mas deve ter alguma coisa a ver. Inicia o modem. É. Agora foi, graças a Deus, resolveu. Porque se eu reiniciar o modem, eu já sei que eu perco mais 5 minutos. A página que a gente parou, aqui da gramática. Deixa eu ver ela aqui. Essa exercício 3, eu deixei como para casa do Simple Present. Vocês fizeram? Vocês têm feito esses para casinhas ou não tá dando tempo? O exercício 3 lá daquele de Eu tenho feito, mas esse eu não fiz. Esse eu acho que eu não anotei. aqui, Eu ó. também. Mas eu tenho Vocês feito, esse eu não fiz, não sei por quê, não sei se eu não anotei. Eu não sei, porque faz 15 dias essa aula, né? Uhum. Então, eu acho que você não mandou, não. Eu mandei lá no grupo aqui, ó, no dia 5 de abril. Ah, então passou dia 5. desapercebido. Vocês esqueceram? Vamos fazer ele agora? Vamos. Vamos fazer metade juntas e metade individual? Vamos. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar um substantivo e juntar com o verbo to be. Então, o número 1, a cat is an animal. Roses are flowers. Esses eu já tinha falado. Aí agora, a Toyota. Observa o nosso quadro que a gente tem e observa qual o verbo to be que a gente tem que pôr. Toyota é o quê? Toyota, do carro. Ah, é o carro? Então, is a car? Isso. New York and Até Paris. tenho Toyota, mas eu não imaginei que Toyota que fosse o carro. New York and Paris. City, our city. Are cities, né? No inglês americano, cities, no britânico, cities. City. Sweden. Eu não sei o que significa essa palavra. Suécia. Suécia? Suécia. Is a country. Isso. A dictionary.
Is a book. Spring and fall. Seasons. Are seasons. A teacher. Is a person. Isso. Agora podem fazer sozinhas, da 9 a 15. Quem terminar, levanta a mãozinha. Tá. Jaine tá terminando ou terminou? Terminando. Ok. Vamos lá? Ok. A doll. Já Is a foi. toy. Spiders and flies. Are insect. A crow. Is a Is bird. a animal. Shirts Birds. and pants. Are clothes. Are clothers. Toy Story. Is a Is a move. movie. A piano and a guitar. Are instrument. Carrots and cucumbers. Are Are vegetables. vegetables. Agora, esse aqui é um pouco mais difícil, porque vocês têm que criar uma afirmativa e uma negativa, só que elas não estão na ordem, tá? Então, pode ser que a primeira seja negativa, a segunda seja afirmativa. Você tem que observar o contexto. Ó. Então, Tóquio. Tóquio é cidade, não é? Tóquio is a city. It isn't a country. A feather, uma pena. Pena é pesada? Não. Não. Isn't heavy. It
is light. O inverno no Canadá é frio. Sim. Winters are cold in Canada. They aren't hot. Aí vocês vão fazer isso com as demais. Tá? A gente aprendeu isn't e aren't? É a negativa, né? Eu não sei, eu não lembro se eu expliquei, mas vocês querem que eu explique de novo? Eu acho que eu expliquei. Pode. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Sim. Quando é is, eu coloco o artigo, e quando é are, eu não coloco artigo? Tipo assim, Tóquio is a city. Agora, quando é they are, aí, aqui atrás que tinha, por exemplo, ó, Toy Story is a movie. E o último era are vegetables. O artigo ele é relativo a outra questão, assim. A gente tem. A próxima aula de gramática vai ser sobre artigo. Segura essa dúvida um pouquinho, mas em geral ele não necessariamente tem a ver com o is ou o are. Só que a questão é que muitas vezes, quando uma coisa ela é plural, ele não vai precisar de artigo mesmo. E o are geralmente é plural, né? Então ele tem mais essa abertura, tá? Mais essa maleabilidade. Mas eu vou explicar para vocês direitinho a regra de quando que eu uso um artigo ou não. Tá? Aqui, vamos para o isn't, para o aren't. Quando eu quero fazer uma negativa no verb to be, o que eu vou ter que pensar? A gente já aprendeu as afirmativas, né? Então, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. He is from Korea. É assim que escreve Coreia em inglês, nesse meio. Escrevi, foi tudo errado. Desconsidere. They are Chinese. O que eu tenho que pensar quando eu vou criar uma isn't or aren't? Quando eu penso na minha afirmativa, e quando eu penso nos tempos verbais comuns, então, geralmente, para eu fazer uma negativa, eu precisaria do do mais o don't, né? Do do mais o not, que fica don't, ou do does mais o not, que fica doesn't. Só que aqui a gente vai lembrar que o verbo to be, ele é um verbo independente de auxiliares, que significa que ele dispensa a presença do do e do does, tá? Eu não preciso e nem quero usar o do e o does junto com o verbo to be. Porque algumas pessoas falam assim, não precisa, mas eu posso usar? Não, não pode usar. Não pode usar o do e o does com o verbo to be. Não fica nada a ver. Quando eu quero fazer uma... É o único verbo que isso acontece? E os modais. Os modais. Mas, assim, no geral tá? Por quê? Porque ele é um verbo independente, ele consegue criar perguntas e negativas sozinhas. A gente vai pensar assim. Então, para eu poder fazer a negativa nele, então eu vou lá. I am not from São Paulo. He is not from Japan. She is not from Brazil. It is not a cute dog. Então, vocês estão vendo que simplesmente eu acrescentei o not, né? They are not português. Então, eu simplesmente adicionei o not. Aí, esses que são
o he is not. Quando eu quero abreviar, vai virar o he isn't. O she is not, quando eu quero abreviar, vai ficar o she, mesma coisa, isn't. O it is not, mesma coisa, it isn't. E o aren't, é a abreviação do are not. Então, todos que são aí coletivos, né? Aren't. Eu tinha dificuldade bastante de escrever isso, gente, no início. Mas por isso que, muitas vezes, eu, quando era da escola, dessa época, eu escrevia are not para tudo. Por quê? Porque o pessoal não pode tirar ponto. Porque não é errado gramaticalmente você escrever are not se você tem dificuldade, tá? Então, tipo, tô ali fazendo uma prova no meu trabalho de nivelamento de inglês. Ai, meu Deus, será que eu escrevi o aren't assim, certinho? Então, eu posso escrever o are not. Agora, tem uma outra dúvida que as pessoas têm, que é o I am not. E aqui é uma coisa que muita gente vai usar isso, né? O que acontece? O ain't, ele não é gramaticalmente assim ainda completamente aceito, mas muitas vezes você pode usar. Mas é melhor você usar o I'm not? Sim. Mas também você pode usar esse ain't aí para poder abreviar o I'm not, tá? I ain't I ain't from Brazil. Tá? Mas isso não é tão aceito. Mas, por exemplo, música, vocês vão ver muito disso. Filmes, vocês vão ver muito disso. Porque no dia a dia eles usam. Só que na gramática ele não é tão bem aceito ainda não. Já o isn't e o aren't é completamente aceito gramaticalmente e você pode usar tanto abreviado quanto não. Vocês têm dúvidas aí? Não, beleza. Ok? Ok. Então vamos aqui do 4 até o 15. Quem terminar, levanta a mãozinha.
Jaine, tell us when you finish, please. Falta só um. Pode ir. Okay. Terminei. So, giraffes. Não, minto. Eu fiz no ice cream. Isso. O que acontece? Do ice cream. Desculpa, tô pulando. Ice cream. Is sweet. Isn't. It Isn't sour. Giraffes Are tall animals. They aren't aren't short. Hockey is a fast game. It isn't slow. Elephants aren't light. They are heavy animals. Lemons aren't sweet. They are sour. Children are young. They aren't old. Parties are usually noisy. They aren't quiet. A library isn't usually noisy. It is usually quiet. The US is a country. It isn't a city. The sun isn't cold. It is hot. Carrot is orange. It isn't blue. 5-star hotels aren't cheap. They are are expensive. O short answer. Vou deixar de homework, que ele é muito simples, né, gente? É só responder. No. Vocês vão pegar baseado aqui, ó. E fingir que essa pergunta é real. Are you sick? Então, vocês têm que pegar aqui. No, I'm not. Are they married? Yes, they are. Tá? Não é fácil, não é? Dá para vocês fazerem em casa. Dá para fazer. Tá. Sim. Vou mandar para vocês aqui para casa. Agora, esse aqui vai ser o nosso último de hoje. Ele não é um piece of cake. Quando eu falo, piece of cake é uma expressão que a gente usa em inglês para falar que uma coisa é muito, muito fácil. O que acontece? Ele não é um piece of cake porque vocês têm que criar perguntas com o verb to be. Só que vocês têm que usar aqui, ó. Who, what, where, when ou why. Eu vou lembrar vocês aqui como que eu crio essas perguntas. Vou usar essa mesma base aqui, ó. Se na afirmativa lá, o que eu tive que fazer? I am from Brazil, né? O que eu faço mesmo na pergunta? Eu inverto, né? Se era I am from Brazil, eu quero me perguntar. Vamos supor que eu acordei com uma crise existencial gigante. Não lembro se eu sou brasileira, se não sou. Aí eu vou perguntar, am I from Brazil? Am I from Brazil? Tá? Então, eu me perguntei. E o que eu tive que fazer? O verbo que é o am, que é o verbo to be, ele veio para frente. Am I from Brazil? Se eu quero saber se o coleguinha é da Coreia. Is he from Korea? Ok? Então, você vai inverter. Aí, no caso desse exercício aqui, ele está pedindo para, além de você fazer essa inversão, você precisa usar who. O que é who? Quem? What. O que é what? Qual? O quê? O quê? Where. Onde? When. Quando? E why. Por quê? Por quê? Isso. Então, vocês vão ter que pegar um desses, pegar o verbo to be
e fazem a pergunta que vocês querem. Então, por exemplo, aqui, ó. Tóquio is in Japan. Onde é Tóquio? A primeira coisa que eu pego é o onde. Where is Tóquio? Where is Tóquio? Certo? Próximo. Mr. Anderson is my teacher. Senhor Anderson é meu professor. Como que eu falaria? Quem é o seu professor? Who are? Não. Who is? Quem é? Who Who is is? your teacher? Who is your teacher? Muito bom. Agora faz para mim, então, gente, a 3, da 3 até a 10. Deixa eu tirar o. Teacher, eu vou precisar sair, mas depois eu termino e vejo a correção na gravação, Ok. tá bom? Desculpa. Até semana Não, que vem. eu vou te mandar as respostas, então, Aline, tá? Manda, tá. Aí eu faço, depois eu vejo as respostas para ver se eu Ótimo. acertei. Qualquer Ótimo. dúvida eu te pergunto na semana que vem. Ok. Bom fim de semana, obrigada, tá? Você também, obrigada. Tchau. Bye, 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 bye. gente. Então, eu vou fazer aqui.
Teacher, Oi? eu meio que terminei, mas eu tive dificuldade. Acho que dá pra gente ir corrigindo, que eu tiro as dúvidas. Eu pensei do seguinte, vamos abrir a aula de quinta de quarta que vem corrigindo ele? Causa Tá do bom. horário também, aí a gente já deixa ele aqui. Eu vou já até marcar ele e deixar no grupo. Gente, vamos abrir a aula do que vem corrigindo esse. Ok. Ele não é, igual eu falei, ele não é facinho, né? Bom. Eu Então, tenho que fazer com mais calma também. Taine, te vejo na segunda-feira. Muito obrigada pela paciência, Bye. viu? Bye, bye.